Eu comprei esse Mac faz um ano aproximadamente e eu já uso notebooks Windows desde 2014, então mais ou menos 10 anos aqui. E eu quero falar para vocês se realmente você precisa comprar um MacBook para se tornar um desenvolvedor ou se você está bem servido só com o computador Windows. Eu vou falar aqui do pressuposto que você nunca usou um Mac antes, tá? Se você já usou um Mac, talvez isso aqui seja óbvio para você, mas eu vou falar para você quais foram as minhas impressões sendo aqui usuário Mac recente, né? Eu não usava nada de Mac, nem o computador, né? Naquele monitor gigante que eles têm, que é uma coisa só. Essa é a minha primeira experiência com o Mac. Então, quais foram as minhas primeiras impressões em comparação ao computador Windows, tá? A primeira coisa que eu vou falar, cara, desse aqui é impossível, né? É a questão do peso. Esse notebook aqui, ó, é um notebook gamer, ele tem uma placa de vídeo, e para pegar ele com a mão é difícil, tá? Você tem que fazer uma certa força. Já o notebook Mac, cara, isso aqui, ó, se eu conseguir tirar ele da mesa para mostrar para vocês, ele é extremamente leve. Esse aqui é um MacBook Air, tá? Então é super leve, até uma pessoa mais fraquinha conseguiria pegar com a mão. Então, detalhe bobo aí, mas a primeira coisa que eu notei quando eu comprei esse computador foi isso, tá? O peso do computador é ridiculamente diferente. Agora, outra questão que todo programador vai perceber, cara, quando você compra um computador é o teclado, tá? Eu, pessoalmente, tenho uma dificuldade muito grande em usar as teclas do Mac, cara. Olha isso aqui, a minha mão também é grande, né? Não ajuda que eu sou um cara gigante, tenho 2 metros de altura, então eu sou enorme. Minha mão, em relação ao tamanho do computador, é bem complicado. Mas, assim, quando você vai digitar, o seu dedo tem que ser... Cara, você tem que ser muito... Vou falar muito bom de dedo. Você tem que ser muito... Tem que ter uma destreza muito grande para diferenciar o mais do menos, porque olha o tamanhozinho dessa tecla, é muito fácil você apertar isso com um dedo só, né? Já aqui no Windows, olha o tamanho da tecla, cara, olha a diferença, olha que troço gigante. É muito fácil você fazer isso aqui, entendeu? Você está mexendo no código ali, setinho para cima, setinho para baixo, muito fácil. E já aqui no Mac, dedo grande, poxa, difícil, tá? Então, uma das primeiras coisas que eu notei foi isso. Outra questão é de você se adaptar com o teclado. Cara, aqui, tudo bem, o teclado é super confortável, ele é silencioso, ele é muito bom. Essa questão aqui das teclas do Mac é uma questão que pega todo mundo, que apesar de ter 4 teclas, como o Windows também tem 4 teclas, elas são menores, como você pode ver, né? Ela é um pouquinho maior. E você que já usa o Windows igual há 10 anos, cara, para você desacostumar de usar Ctrl com tudo, Ctrl, Shift, o botão do Windows aqui, o Alt aqui, isso é muito difícil, tá? Isso, até hoje, tem um ano que eu tô usando, ainda consigo errar aqui às vezes. Mas dá para você remapear e não vejo que isso aqui seja um problema, tá? Outra questão que eu notei assim de cara quando eu mudei, não mudei, né, que eu uso o Windows na verdade todos os dias, o Mac eu uso muito menos e já vou te explicar por quê. Mas uma das grandes questões também que você vai notar é a bateria. Se eu abrir aqui agora a bateria do meu Windows, tá dizendo aqui que vai durar, deixa eu ver, aproximadamente 1 hora e 35, tá? 1 hora e 35 de bateria. Ver se vai dar um foco ali. 1 hora e 35 de bateria com 59% de bateria. Aqui no Mac eu tô com 76% de bateria. E cara, isso aqui vai me durar, sei lá, 8, 9 horas. Então, aqui com o meu computador completamente carregado, eu usando ele de forma leve, só navegador, um editor de código aberto, ele vai durar talvez 1 hora e meia, 2 horas. Esse é um computador que eu já tenho desde 2022, então não é tão antigo assim, tá? E quando eu comprei ele já tinha essa duração de bateria. E já aqui eu consigo literalmente usar o dia inteiro se eu quiser codando, fazendo as coisas, que ele vai durar o dia inteiro. É um dia inteiro de uso, você vai ter ele para usar. Então assim, a diferença é gritante. Outra questão, só desligar a luz aqui. Você percebe que o Mac tem um teclado iluminado, certo? Você pode usar ele à noite, sem problemas, tá? Só que meu computador, como ele é gamer, né? Todo computador gamer tem RGB. Esse computador aqui também tem RGB, então assim, não vejo nenhum problema, você pode customizar, inclusive é uma coisa que você não consegue fazer no Mac, né? Você tem que só usar o branco ali, e se você não gosta de branco, o problema é seu, porque essas são as únicas opções. Já no computador Windows, isso tende a ser, né? Na verdade, eu acho que sempre vai ser mais customizável do que num computador Mac. Então você quer algo mais gamer, o Windows sempre vai ser melhor. Inclusive, esse é um bom momento para falar sobre jogos, né, pessoal? Porque que programador aí que não gosta de jogar? Eu gosto muito de jogar, e isso é uma coisa que eu simplesmente não faço no Mac. Cara, impossível você jogar no Mac qualquer jogo mais recente aí com uma performance decente. Ainda mais porque esse aqui é um MacBook Air. Se fosse um MacBook Pro, tá, que tem uma placa de vídeo um pouco melhor, talvez até daria. Agora, com esse computador aqui, eu consigo jogar praticamente qualquer jogo da atualidade. Ele tem uma placa de vídeo relativamente boa, é um Ryzen 7,
uma placa de vídeo, eu não lembro agora exatamente qual que é, depois eu coloco na tela aí, mas é uma placa de vídeo que é o suficiente para eu jogar praticamente qualquer jogo. E aí a gente entra na outra questão, que é o preço, tá? Como que o preço afeta essa questão? Um MacBook hoje, tá? Esse aqui eu fiz um esquema de você trazer dos Estados Unidos. Na verdade, esses dois computadores eu trouxe dos Estados Unidos, tá? Porque é muito caro você comprar um computador nesse nível aqui no Brasil. Então o esquema que eu faço é sempre trazer de fora. Como que eu faço? Eu não vou fazer um tutorial disso aqui agora, tá, pessoal? Mas vocês podem pesquisar, tem vários vídeos no YouTube que ensinam a fazer isso aí. Você compra numa loja na gringa, manda para um redirecionador, o redirecionador manda para o Paraguai, você vai no Paraguai e busca. Então eu paguei, sei lá, acho que uns 8 ou 9 mil reais nesse MacBook. Na verdade eu gastei uns 11 mil reais aí com todos os gastos de importação. Que aqui no Brasil eu acho que ele custa talvez uns, sei lá, 17, 18 mil, não lembro agora o preço, eu vou colocar os valores atualizados na tela. E esse computador Windows, na época, eu acho que eu paguei, sei lá, uns 11 mil reais nele, 11 a 10 mil reais com os impostos ali, pegando no Paraguai, e ele tava valendo acho que uns 20 e poucos mil aqui no Brasil. Então assim, o valor dos dois é relativamente parecido quando você importa. Se você comprar no Brasil, você vai estar ferrado de qualquer forma. Lamento dizer, pessoal, mas comprar coisa no Brasil, eu sendo uma pessoa que já morei nos Estados Unidos, eu não consigo deixar de fazer essas comparações de preço, porque a gente paga um preço ridículo, os impostos do Brasil são ridículos, mas enfim, isso aqui não é um vídeo sobre reclamar das taxas do Brasil, deixa eu não sair do curso aqui. Bom, agora ir para desenvolvimento e status, pessoal, como que o MacBook e o Windows vai afetar você na hora de ganhar dinheiro, tá? Vamos lá. A primeira coisa que eu falo, que eu vejo que me ajudou pra caramba, é que o MacBook, ele simplesmente abre portas. Como assim, pessoal? Um MacBook, assim como um relógio caro, que não é o meu caso, eu tenho um relógio relativamente normal, ele meio que diz, ele meio que fala status sem você ter que falar. Ele meio que fala sem você... Ele mostra e não fala, você não precisa de falar, ele simplesmente mostra. Quando você chega num lugar com um MacBook, e você abre um MacBook, tá? Chega num lugar e abre um MacBook, todo mundo só vê isso aqui, ó. O pessoal meio que fica cego e só vê isso aqui, ó, a maçãzinha. Ah, vê a maçãzinha, nossa, esse cara tem um MacBook, não sei o que, deve ser um cara que tá ganhando bem, deve estar bem de vida, não sei o que. Quando você abre um computador, um notebook Windows, esse gamer, talvez assim, eu acho que ele vai fazer uma impressão, vai dar impressão boa, mas nada, né, que um MacBook te daria. Quando você vê uma pessoa lá, num café, com um MacBook e com um computador Windows, normalmente você imagina que a pessoa MacBook tem um status maior, tá? Um status melhor, ela ganha um pouco mais de dinheiro. E como isso vai te afetar como desenvolvedor? Eu vejo que para você que está trabalhando como freelancer e você tem que ir nos clientes, o MacBook, deixa eu ver se eu consigo abrir com uma mão aqui. O MacBook, ele vai te dar essa questão de status. Todo mundo sabe que o MacBook é caro no Brasil, só que, claro, eles não sabem que um computador desse é praticamente o mesmo preço, mas enfim, isso aqui normalmente vai passar mais confiança para as pessoas. Então, para você chegar e mostrar um projeto, para você chegar e mostrar um slide, um vídeo, uma apresentação no MacBook é muito bom. E é até melhor porque a bateria dele vai durar muito mais, né? Então, se você tiver que passar mais que 1h30, 2 horas no lugar, chances são que seu computador Windows vai acabar a bateria. E aí o Mac acaba durando ali muito mais tempo. Então, para essa questão, ajuda muito, tá? E outra questão bem específica para você que é desenvolvedor, Python ou qualquer outra, eu vou falar de Python especificamente, que é a minha especialidade aqui, tá? Para você criar um executável para um cliente que roda no Mac, você precisa de um Mac. Então, você só vai conseguir atender clientes que têm Mac se você também tiver um Mac. No entanto, você consegue criar executáveis para o Windows dentro do Mac. Já na questão do Windows, você não consegue criar um executável Mac usando um computador Windows. Então você tá meio que preso aí, né, a somente atender clientes Windows, se você tem um Windows. No entanto, se você tem um Mac, você consegue atender os dois clientes, né? Então, para mim, isso é uma questão bem clara de freelancer, só que convenhamos, né, que para a maioria dos casos no Brasil hoje, a maioria das empresas no Brasil hoje, elas ainda usam Windows. Então, na realidade, não vai fazer tanta diferença assim se você tem um Mac ou não, porque a maioria dos clientes hoje ainda são clientes Windows, tá? Então, se você tem um Windows, ele vai te atender muito bem. Inclusive, eu não recomendo iniciantes comprarem Mac, a não ser, tá, que você não pretenda jogar. Se você não pretende jogar ou fazer coisas que exijam placa gráfica, como, por exemplo, emulação, máquinas virtuais, você pode ir de Mac. Agora, se você vai jogar, se você vai ter máquina virtual, se você precisa de ter mais gastando menos, cara, com certeza vai de Windows, tá? Esse computador aqui é infinitamente mais potente do que esse Mac, tá? Esse aqui tem 32 GB de RAM, tem uma placa de vídeo de 8 GB dedicado, tem um CPU muito foda, e esse aqui só tem... Ó, esse computador aqui, ele só tem 16 GB de RAM, é um
chip M3. E esse aqui tem 32 GB de RAM e um CPU extremamente forte aí, tá? Com 8 cores e 16 processadores lógicos, tá? Então assim, resumidamente, pessoal, esse aqui é infinitamente mais potente, tá? Se você plugar isso aqui na energia, ele vai ser muito mais potente do que esse aqui, tá? Então, qual que é o meu veredito para você que tá pensando em pegar um Mac, tá? E você que tá pensando aí se você compra um notebook Windows. Na minha opinião, você deve começar com um Windows, se você pretende fazer o que eu falei aí. E se você tem mais grana, ou se você não pretende usar nada que vai usar placa gráfica, emulação, máquina virtual, o Mac, eu acredito que ele vai te atender melhor, tá? Esse foi meu review sobre Mac e Windows, mas me fala você, o que você acha que você deve começar aí em 2025? Mac ou Windows?